Questão número 1 da Unicesumar, Maringá, Estado do Paraná, curso de Medicina. Um técnico de eletricidade dispõe de diversas lâmpadas ômicas idênticas, nas quais podemos ler a seguinte inscrição: 12 volts, 6 watts. Significa isso, que para que essa lâmpada funcione, cada uma dessas lâmpadas funcione normalmente, ou seja, dissipe uma potência de 6 watts, ela deve estar ligada obrigatoriamente numa DDP, numa tensão, numa voltagem de 12 volts. Ele pretende associar o maior número possível dessas lâmpadas em paralelo, e ligá-las a uma fonte de 12 volts. Como precaução, insere em série com a fonte de tensão um fusível que suporta uma corrente máxima de 4 amperes a fim de proteger as lâmpadas. Então, está aqui, tem fonte de tensão 12 volts, aqui está o fusível que ele inseriu em série com a fonte de tensão de 12 volts, e aqui estão as N lâmpadas em paralelo. Após efetuar alguns cálculos, o técnico determina um número máximo de lâmpadas que ele pode associar em paralelo nesse circuito sem queimar o fusível. Esse fusível suporta no máximo 4 amperes. Passou de 4 amperes, o fusível queima. Ele quer o número máximo de lâmpadas que ele pode associar. Muito bem. A corrente elétrica total I, 4 amperes, que passa pelo fusível, ela é dividida em N correntes. Então, aqui você tem um I, atenção aqui, ó, tem um I aqui de 4 amperes. Então, esse I de 4 amperes, que é o máximo que ela suporta, ele chega aqui, aqui vai descer um I', outro I', outro I', outro I'. Então, eu vou ter N I'. E a característica da associação paralela é que esse I total aqui, que passa pelo fusível de 4 amperes, ele é a soma de todos os I' que passam por cada uma dessas lâmpadas. Então, a corrente elétrica total de 4 amperes que passa pelo fusível, ela é dividida em N correntes, cada uma valendo I', que passam por cada lâmpada. Então, eu vou ter aqui o 4, que é o I total, vai ser N vezes o I'. Como as lâmpadas estão associadas em paralelo, a característica da associação paralelo é que U é o mesmo para cada uma, 12 volts. E elas funcionando normalmente, elas vão dissipar uma potência de 6 watts. Então, eu vou calcular a corrente em cada lâmpada para que ela funcione normalmente, utilizando os valores nominais fornecidos, jogando na expressão potência é corrente vezes tensão. Para cada lâmpada, então, cada lâmpada, potência de 6 watts, o I' é a corrente em cada lâmpada e cada uma delas, como está em série, está submetida a uma DDP, uma tensão de 12 volts. Então, I' vai ser 6 por 12, I' igual a meio ampere, que eu achei que meio ampere é a corrente que passa em cada uma das lâmpadas para que ela funcione normalmente. A corrente total no fusível, ela é 4. É a máxima corrente permitida. Então, vai ser N vezes I'. Então, 4 vai ser N vezes meio. Então, o N vai ser 4 dividido por meio, que vai ser 8 lâmpadas. O que eu achei? Eu achei que se eu associar 8 lâmpadas em paralelo a uma fonte de tensão 12 volts, suportando uma corrente total máxima de 4 amperes, eu vou ter 8 lâmpadas. Segunda questão. Uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmara escura de orifício, uma máquina fotográfica rudimentar, com o intuito de produzir na face oposta do orifício da câmera uma imagem que corresponda a 3/4 de sua altura. Então, aqui está a pessoa, o objeto, aqui está a imagem, lá no fundo da câmera, onde fica o filme ou o sensor. Os raios de luz que saem penetram na câmera, então da parte superior, está aqui a imagem da parte superior da cabeça. Os infinitos raios de luz fornecem as outras imagens,
os outros pontos que fornecem toda a imagem, e no parte inferior está aqui a imagem dele. Pode ver que a imagem é invertida e pelo enunciado ela tem 3/4 da altura do objeto. Sabendo que a câmera escura tem profundidade D, essa é a profundidade dela, daqui até aqui, qual será a distância entre a pessoa e a sua imagem? Ele quer essa distância daqui até aqui. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Os triângulos rachurados da figura abaixo são semelhantes. Dê uma olhada. Então, você tem isso aqui, aí eu passei para cá. Ó. Então, esses dois triângulos rachurados aqui, esse, são semelhantes. Então, essa é a altura H, esse é 3/4 de H. Eu chamei essa distância daqui até aqui de P, e essa distância aqui da câmera, a profundidade dela, eu chamei de D. Veja bem, como esses triângulos são semelhantes, eu vou pegar esse H, está para esse P aqui, assim como esse H da imagem vai estar para o D. Então, H sobre P vai ser 3/4 de H sobre D. Multiplicando incluso, você vai ter que o P, que é essa distância daqui até aqui, vai ser 4/3 de D. Mas ele não está pedindo isso, ele está pedindo a distância daqui até aqui. Ele está pedindo o P mais o D. Então, esse x vai ser 4D sobre 3, que é essa distância aqui, mais o D, que é essa daqui, que vai dar 7D sobre 3. E a alternativa correta é a alternativa A. Terceira questão. Uma partícula realiza um movimento circular e uniforme numa trajetória de raio igual a 2,5 metros, obedecendo a seguinte função horária dos espaços lineares. S é igual a 5 mais 10t em unidades do sistema internacional. Podemos afirmar que o período t e a frequência f do movimento e a aceleração centrípeta ACP da partícula valem respectivamente aproximadamente, considere π igual a 3 e aqui estão as alternativas. Muito bem, é fornecida a função horária do espaço, que é S igual a S0 mais VT, que comparada com S igual a 5 mais 10T que foi fornecida, ela vai dar que o S0 é 5 metros e a velocidade dessa partícula em movimento circular uniforme vale 10 metros por segundo. Acontece que a velocidade é o comprimento dividido pelo tempo, e o comprimento que ele andou, a distância que andou, é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, para dar uma volta completa, é 2πr sobre t. E para dar uma volta completa, é claro que o intervalo de tempo que ela demora é o período que é t. Então, no lugar do v, eu tirei, pois 10, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2,5, sobre t. Então, o período t vai ser 15 por 10, que vai dar 1,5 segundos, que é a mesma coisa que 6 sobre 4 segundos. Acontece que a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre 1,5. No caso, 1,5, tá? É 6 sobre 4. Invertendo isso, então a frequência vai ser 4 sobre 6 Hz. E a aceleração centrípeta, ela é v² sobre r. V é 10 ao quadrado e o raio é fornecido 2,5. Vai dar 100 sobre 2,5. Então a aceleração centrípeta vai dar 40 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 2. E a resposta correta é a E. Quarta questão. Um solenoide de 30 centímetros de comprimento, contendo 800 espiras e tem resistência elétrica de 7,5 ohm, ele é conectado a um gerador de força eletromotriz 15 volts e resistência interna 2,5 ohms. Determine em Tesla T o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética do meio que constitui o interior do solenoide igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro vezes ampere a menos 1 e considere o π como 3, e aqui estão as alternativas. Muito bem, veja aqui está o solenoide ligado ao gerador de 15 volts e resistência interna 2,5 ohms. A expressão do solenoide
do campo magnético gerado no interior de um solenoide, você encontra a demonstração no fisicovestibular.com.br, eletromagnetismo solenoide. Mas aqui está. B é igual a NI sobre L. B é a intensidade do campo magnético no interior do solenoide, ela é medida em Tesla, no sistema internacional. Mi é a permeabilidade magnética do meio, medida em Tesla, metro, ampere. L é o comprimento do solenoide, tem que estar no sistema internacional em metro, e N é o número de espiras contida no comprimento L do solenoide. Muito bem, primeiro, a resistência que a gente vai usar, ela é a soma das resistências internas do gerador com a resistência do solenoide. Então, um vale 2,5 ohm, o outro 7,5, então a resistência total no circuito vai ser 10 ohms. Então eu joguei no R igual a U sobre I, o R é 10 ohms, tá? O U é 15 volts sobre o I. Então a corrente que vai circular no solenoide, fornecida pelo gerador, vai ser 1,5 ampere. Aí eu pego, jogo todos esses valores fornecidos aqui na equação. Então o B vai ser 4,3 vezes 10 a menos 7, que é 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade, é o Mi, tá aqui, tá vendo? Ó, o Mi é esse aqui. Ele vale aqui, ó, perdão, 4, o π eu pus 3, 4 vezes 3 vezes 10 a menos 7. 4 vezes o π, 3 vezes 10 a menos 7 é o Mi. Vezes N é o número de espiras, 800 espiras, vezes a corrente I, que nós acabamos de achar, 1,5 ampere. Tudo isso dividido pelo comprimento do solenoide, que é 30 centímetros, que eu passei para metros, 0,3 metros. Aí eu fiz essas contas de 48.000 vezes 10 a menos 7. Então, a intensidade do campo magnético no interior do solenoide pedido vai ser 0,0048 Tesla, e a alternativa correta é a alternativa A.